Louvado seja o Senhor nosso Deus, por mais esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui nesta noite para exaltarmos o seu santo nome. E a casa do Senhor, se a casa é do Senhor, é nossa também, né? Graças a Deus. Convido a amada igreja a se colocar em pé. Vamos estar lendo a palavra do Senhor nosso Deus, aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Glória a Jesus. Efésios 4, verso 1 em diante. E diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Graças a Deus. Vamos neste momento estar orando, agradecendo ao Senhor Deus pela leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus, e por este momento tão especial que estamos aqui para, em primeiro lugar, acima de tudo, exaltar, glorificar e adorar o Senhor nosso Deus. Eterno Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glorificamos ao Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adoramos o Senhor, meu Deus amado, pela bondade e pela misericórdia do Senhor. E aqui, meu Pai, mais uma vez, está a igreja do Senhor reunida, meu Pai, na presença do Senhor, para te exaltar, para te glorificar, para bendizer o nome do Senhor, que é digno, Senhor, de toda honra, de toda glória e de todo louvor, ó Pai. E agora, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, ó Pai, e que também, Senhor, os louvores, a mensagem da palavra venha falar a cada coração aqui nesta noite, meu Pai, e que o Espírito Santo do Senhor possa operar grandemente em nossas vidas nesta noite. Sou muito grato a Deus, eu e a minha família Anselmo, a família do pastor Jacó, também a família da sua esposa, a irmã Zurádia, por este momento tão especial que o Senhor tem preparado para este casal e para nós, a igreja. E confesso que o pastor Jacó, quando ele foi convidado para esta responsabilidade, a princípio ele deu a entender de que ele não queria. Só que nós somos servos e nós não fazemos a nossa vontade.
nós fazemos a vontade do Senhor. E assim o pastor Jacó aceitou o compromisso, a responsabilidade, algo que é muito maravilhoso para nós, e nós glorificamos ao Senhor, porque o pastor Jacó já tinha uma trajetória aqui como professor da escola dominical e desempenhando também outros papéis aqui na igreja, junto com o pastor Josias, e graças a Deus, hoje o pastor Jacó estará recebendo a posse como o nosso pastor, e para nós é motivo de muita alegria. Nosso irmão primogênito, que com certeza ele nunca imaginava esse compromisso, essa responsabilidade, e assim Deus fez, chamando ele para esse ministério. E nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Jacó, sua família, e por essa razão estamos muito felizes e glorificamos o Senhor, e cremos que o Senhor, pela sua misericórdia, continuará abençoando esta obra na direção do pastor Jacó também, como assim fez na direção do pastor Josias. Aleluia! Glória a Deus! Cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia e as ondas seu mandar. As aves em seus rumos lhes obedecem, o seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristezas, tenha fé, pastor, que Deus te guiará.
Louvado seja Deus. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós vemos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
o rio me transforma em vinho. Uma última vez, se declara aí nessa noite. Eu te amo, como eu te amo. Essa fonte que não cega, o rio me transforma em vinho. Nós agradecemos a oportunidade. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Esse dia é um dia muito especial. Estou alegre, mas também sinto o peso da responsabilidade, que é muito grande. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4. Pastoreie o rebanho de Deus que está a seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Irmãos, como o pastor Joel falou, quando o bispo Vandic me convidou, eu senti o peso da responsabilidade e fiz como Moisés, como Jeremias, eu não, outra pessoa. Ele falou, olha, vai orar, conversa com a sua esposa e depois você me dá a resposta. E eu comecei a orar e conversei com a minha esposa e o Senhor começou a falar no meu coração. Eu senti que é como se fosse a última estação do trem, e fosse o último trem também. E eu não consegui dizer não. Eu agradeço a Deus que não faz acepção de pessoas e que me chamou para esse glorioso ministério, apesar de mim, apesar das minhas limitações. Ele me confiou esse ministério e eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, para servir ao Senhor. Eu já há algum tempo eu passo na porta de alguns estabelecimentos e vejo aquela placa, contrata-se, é posto de gasolina, é supermercado, é vários locais, e eu sempre pergunto, vocês me contratam? E todo mundo assim de primeira dizem não. O pior é que dão aquela risadinha, né? Não falam por quê, dão aquela risadinha. Eu fui fazer uma consulta semana passada com uma cardiologista. Ela perguntou se eu praticava algum tipo de exercício físico. E eu falei, olha, eu ando de bicicleta. E ela falou, sério? Fala sério. Então eu estava falando para minha esposa, todo lugar que eu vou, o pessoal me chama de velho. Eu estava fazendo um serviço na porta de casa e passou o vizinho e falou, olha, o senhor não pode fazer uma coisa dessa não. Eu estou te vendo aí desde 6 horas da manhã, já é de tarde, o senhor não faça uma coisa dessa não, a sua idade não permite. Então, irmãos, é desse jeito. Mas o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Eu reconheço que o meu tempo de ministério será limitado. E eu sei dessa brevidade, portanto, eu prometo fazer o melhor. Eu estou iniciando numa fase em que a maioria dos pastores estão deixando o ministério. E outros já estão prestes a deixar, e eu estou iniciando. Preciso muito das orações, preciso muito do apoio de todos vocês, acima de tudo, oração, para que Deus me dê força, sabedoria. Preciso do conselho de todos vocês, nas minhas dificuldades, nas minhas limitações.
Sou pobre e necessitado, como diz Davi. Eu preciso que o Senhor cuide de mim, eu preciso do apoio de vocês. Agradeço a presença de todos vocês que estão aqui. Me alegra muito a presença de vocês aqui, meus amigos aqui de vários tempos estão aqui conosco. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Agradeço aqui os pastores que estão aqui. Agradeço a minha amada família que está aqui. Meu irmão, pastor Josias, que foi o pastor dessa igreja, que me confiou o cargo de professor titular da escola dominical por vários anos. Muito obrigado, pastor. A sua esposa, minha cunhada Sueli. Meu querido irmão Jeremias, que com muito esforço ele está aqui. Que Deus abençoe, que Deus renove as suas forças. Nós estamos juntos, meu irmão, em oração. Tem um grupo muito especial aqui que eu não posso deixar de mencionar. Todos são de muita importância. Os irmãos dos Gideões Internacionais, esses meus amigos, irmãos de companheiros de trabalho no Ministério Gideônico. Por mais de 20 anos eu fiz parte desse ministério tão maravilhoso e foi uma fase de muita alegria na minha vida. Nunca vou esquecer os Gideões Internacionais. Estou desligando a partir de segunda-feira, mas sempre esse ministério que Deus confiou também, do qual eu exerci vários cargos nesse ministério, e é realmente uma obra de Deus. Que Deus possa continuar abençoando esse ministério poderosamente. Meu abraço caloroso a esses irmãos valorosos que estão aqui. Não posso deixar de mencionar também a pessoa do pastor Welson aqui. Pastor Welson, ele é filho de um amigo nosso. Conheci o pai dele, pastor Davi Rodrigues, quando eu era adolescente. Menos que adolescente, eu tinha 10 anos de idade. Nunca esqueci o pastor Davi. Eu tenho na minha cabeça muitas mensagens do pastor Davi. Quando ele ia pregar, eu ficava na frente dele com muito interesse, ouvindo as mensagens do pastor Davi, um homem de Deus que já está na glória. Muito obrigado, pastor Elson. A sua vida aqui nos alegra muito. Todos os irmãos, eu não posso mencionar o nome de todos. Que Deus vos abençoe grandemente, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. E nesse momento eu quero transmitir a palavra para o bispo Bandi, que ele dará continuidade do culto, ele fará a posse e ele também vai fazer a membresia do pastor César e da irmã Márcia. Que Deus vos abençoe. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Para nós é motivo de muita alegria retornarmos aqui para dar posse ao pastor Jacó como pastor titular desta igreja. E é interessante como Deus faz as coisas. Me lembro que quando nós conversamos com o pastor Josias e ele manifestou o desejo de entregar a igreja, nós ficamos um pouco preocupados como nós íamos fazer. E nós tivemos que assumir a igreja de direito, mas de fato quem assumiu a igreja foi o hoje pastor Jacó. Tínhamos algumas coisas para fazer e o pastor Jacó ficou tomando conta da igreja, de fato, e o pastor Josias continuou de direito. Ele foi para outra cidade, aqui perto, no entorno, mas de direito era o pastor Josias, o pastor Jacó, hoje o pastor Jacó, de fato, e nós, como supervisor de distrito, supervisionando essa obra. Eu quero dizer que não temos nada a dizer contra este período de transição. Tudo correu da melhor maneira possível. Deus abençoou,
pastor Jacó se submeteu aos exames ministeriais da Igreja de Deus, foi aprovado com louvor, recebeu já o termo de posse no nosso escritório regional e hoje nós estamos consolidando essa posse aqui neste momento, neste maravilhoso culto. Quem deveria estar pregando hoje seria o bispo Expedito Ferreira de Melo, nosso supervisor regional. Mas hoje foi um dia de muita correria, de muito trabalho. Nós estivemos numa reunião desde as 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, lá em Sobradinho, com os supervisores de distritos e também com os diretores de departamento da igreja. E depois dessa reunião ainda, o bispo Expedito teve que ficar um pouco mais de tempo com os representantes da Bahia, que a nossa região também engloba uma parte da Bahia, do território baiano. Ele teve que ficar ali ainda resolvendo algumas questões, algumas pendências, e ele pediu desculpas aos irmãos e nos designou para estarmos aqui. Nós já estaríamos aqui de qualquer forma, para trazer a mensagem e também dar posse ao pastor Jacó. Neste momento, irmãos, eu gostaria de chamar aqui à frente o pastor Josias. Pastor Josias, sua esposa está? Pastor Jacó, sua esposa. Pastor Josias foi para uma outra cidade e um dia desses eu ia pregar lá na nossa igreja do Sudoeste e eu cheguei um pouquinho mais cedo e a escola dominical lá é antes do culto. E eu ouvindo aquela voz, eu digo, eu conheço essa voz. Conheço a voz de quem está ministrando a escola dominical. E quando ele saiu, eu digo, é o senhor que está aqui, né? Ele falou, sim, pastor. E a esposa dele brincou comigo. Já assumimos a igreja lá, né, em Friburgo. Eu digo, a pessoa que ia descansar, arrumou foi mais problema. Em nome da supervisão regional, na pessoa do bispo Expedito Ferreira, eu gostaria de, neste momento, agradecer ao pastor Josias, sua esposa, esse pastor que durante muitos anos esteve aqui pastoreando esta igreja, conduzindo o rebanho do Senhor aqui neste lugar. Agradecer a ele, a Deus por ele, por todo o trabalho que ele desenvolveu aqui neste lugar, e a prova do fruto está aí. Os frutos estão aí diante de nós, porque ele plantou, o seu cuidado com o rebanho, sempre muito preocupado com a palavra de Deus sendo pregada com toda a sua integralidade aqui neste lugar. E somos gratos a Deus pela sua vida, pastor Josias, e que Deus continue abençoando o irmão nessa nova empreitada, nesse novo desafio. Também queria agradecer a Deus pela vida do pastor Jacó, que hoje assume de fato e de direito a igreja de Deus aqui na Candangolândia. Vamos ficar de pé, irmãos? Esse é um momento, irmãos, muito especial. E graças a Deus, fazemos parte de um ministério em que essas mudanças se dão de forma pacífica, tranquila, sem fraturas. Infelizmente, nós temos visto aí muitos lugares em que este momento se transforma num momento de crise. Mas, graças a Deus, nós damos, porque aqui entre nós é um momento de bênção. É Deus confirmando o seu trabalho nas pessoas daquele pastor que sai, como também daquele pastor que entra. Portanto, não temos nenhuma dúvida de
de que tudo isso está sendo feito de acordo com a sempre poderosa vontade de Deus. Nós não fazemos nada de nós mesmos, mas é Deus quem nos dirige. A obra não pertence a nenhum indivíduo, não pertence ao supervisor nacional, ao superintendente nacional, ao supervisor regional, ao supervisor distrital. A obra é de Deus, é Ele quem conduz todas as coisas, e quando Deus conduz as coisas, é uma boa condução. Ele é o dono da igreja. Então, neste momento, fazemos essa transição da melhor maneira possível, concordando com aquilo que Deus já tem determinado para esta igreja. Eu gostaria que, se possível, pastor Jacó se colocasse de joelho, se possível, se é possível. Eu, por exemplo, se fosse hoje ficar de joelho, não teria condições. Fiz uns procedimentos no joelho, então não consigo dobrar o joelho. Pastor Josias fica aqui do lado também, suas esposas do lado, podem ficar em pé, as senhoras. Vamos estender as mãos aqui para esses homens de Deus e vamos orar. E nessa oração é a confirmação da posse do nosso pastor Jacó como pastor titular da Igreja de Deus em Canabolândia. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estão dois dos teus servos. E talvez o título que mais nos identifique é este: servos de Deus. Mas mais do que servos de Deus, são homens de Deus, que conduziram e que conduzirão a tua obra aqui neste lugar. Te damos graças, Senhor Deus, pela vida do pastor Josias, que desempenhou com galardia o ministério que lhe foi imposto aqui nesse lugar. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida do pastor Jacó, e pedimos que a tua bênção esteja mais e mais sobre ele, dando as condições necessárias de saúde, de força, de vigor, para conduzir o teu povo aqui neste lugar. E assim como até hoje, Senhor Deus, aqui foi um lugar de bênção, continue sendo assim agora sob a direção do pastor Jacó. Que a igreja se una ainda mais em torno do seu pastor, dando-lhe as condições, ou dando-lhe a condição necessária, para que ele possa desempenhar o ministério que lhe foi imposto aqui neste lugar. Damos-te graças, Senhor, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Podem ficar de pé. Neste momento, oficialmente, pastor Jacó está empossado como pastor titular da Igreja de Deus em Canabolândia. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos. Podem tomar assento. Depois do culto nós estaremos nos congratulando com o pastor Jacó. Meus queridos irmãos, como eu disse, é um momento muito especial. Este, nós aqui estamos, contando também com a presença de irmãos, judeus internacionais. Meu sogro, minha sogra, foram durante muitos anos também integrantes do movimento de judeus internacionais. Ele já está com o Senhor e sabemos a importância desse ministério para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Também vejo ali o nosso irmão mesmo, Nelson. Temos um pai em comum, pastor Davi Rodrigues. Como foi dito aqui, muitas das suas mensagens estão gravadas no nosso coração até o dia de hoje. E eu me lembro quando comecei a ser cogitado para o pastorado,
E o pastor Davi então chegou para o meu pai e disse assim: eu estou querendo indicar o Vandiquinho para o ministério. Aí meu pai disse prontamente: se você quiser indicá-lo, indique, eu não tenho nada a ver com isso, é problema seu. Eles eram muito irmãos, tinham muita intimidade um com o outro. E no momento certo ele nos indicou, e hoje nós estávamos até conversando com o pastor Herbert, que nós fizemos prova juntos lá em Mambaí, isso nos idos de 1989. Então já se vão alguns anos aí, quando nós fizemos o nosso exame ministerial, e temos servido o Senhor até o dia de hoje. Deus tem nos dado graça para ministrar, para estar na obra do Senhor, e queremos fazê-lo até o último dia de nossas vidas. Meus queridos irmãos, há um texto na Bíblia Sagrada que muito nos fala exatamente neste momento que nós estamos vivendo. Esse texto está em Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, versículo 5, que diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, ou mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Meus queridos irmãos, há um texto ou há uma frase que diz assim: vitória sem luta é coroa sem glória. Quando alguém é chamado para o ministério, ou até mesmo chamado para andar nos caminhos do Senhor, essa pessoa está sendo chamada para uma vida de lutas, mas também para uma vida de vitórias, e finalmente uma vida de glória, porque nós receberemos a inacessível coroa de glória, diz a palavra do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala resumidamente de um homem muito importante na história da redenção. Esse homem nós conhecemos muito bem. Ele se chama Abraão. Eu gosto muito de pregar a respeito de biografias, e ressaltamos alguns aspectos na biografia de determinados homens de Deus. Quem já não ouviu falar da mansidão de Moisés, da resiliência de Jó, da paciência de Davi, da lealdade de Josué, como também ouvimos falar a respeito da fé de Abraão. Se existiu uma coisa que marcou a vida de Abraão, a história de Abraão, foi exatamente a fé. Lemos um texto que é o epílogo da história de Abraão. Uma história que começou muitos anos antes, quando Deus o chama, quando Deus o vocaciona. Esta é a palavra, vocacionar, chamar. A Bíblia Sagrada diz que Abraão foi chamado por Deus. E é interessante notar que ele foi chamado por Deus, ou por Deus, quando Abraão tinha 75 anos. Isso muito se aplica ao pastor Jacó. Abraão foi chamado aos 75 anos. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados.
Talvez Abraão estivesse pensando: eu já estou no final, vivo bem aqui, como nós iremos mostrar no texto, não tem mais nada a fazer. Mas Deus tinha um propósito na vida de Abraão, e eu creio que Deus tem um propósito na vida do pastor Jacó e na vida desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico nos fala que Abraão morava em uma grande cidade, a cidade mais desenvolvida e importante da época. Era como se Abraão vivesse hoje em Nova York ou em Washington, o centro mais desenvolvido da sua época. A história nos mostra que Abraão já era um homem de posses, já era um homem rico. A Bíblia Sagrada nos fala que ele, morando na região mais próspera do mundo, ele é um homem de posse, juntamente com seu pai, juntamente com seus parentes. Mas a palavra nos fala que quando Deus chamou Abraão, capítulo 12 do livro do Gênesis diz assim: disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. No versículo 4 está escrito: partiu Abraão tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E no versículo 4 diz: partiu, pois, Abraão. No versículo 1 diz a Bíblia: Deus chamou Abraão. E agora, no versículo 4, Abraão partiu, segundo a palavra de Deus, para uma terra que ele desconhecia. Abraão é exemplo de alguém que tem disposição. Meus queridos irmãos, para a obra do Senhor é necessário que nós tenhamos disposição. Várias vezes na Bíblia nós temos essa palavra: dispõe-te, coloque em pé, dispõe-te para a obra que eu vos tenho chamado. E a minha palavra nesta noite é esta: dispõe-te para a grande obra que Deus tem chamado a essa igreja. Aleluia. Disposição. Abraão sempre foi um homem de disposição, e Deus honrou essa disposição. A palavra de Deus também nos mostra uma outra característica de Abraão, que era a sua coragem. Veja no versículo, capítulo 14, a partir do versículo 14, diz assim: que Abraão recebeu a notícia de que seu sobrinho Ló havia sido capturado pelos seus inimigos. Imediatamente Abraão convoca os seus homens, aqueles valentes, homens de sua confiança, e vai atrás do seu sobrinho Ló, que havia sido aprisionado. Para fazer a obra do Senhor é necessário que nós tenhamos coragem. A Bíblia diz: ser forte e corajoso. Deus requer e exige de nós coragem para fazer a obra do Senhor. Abraão era um homem de coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, Abraão era um homem de fé. Porque não podemos viver o Evangelho sem essa virtude, a fé. A Bíblia diz que a fé remove montanhas. Nós sabemos que o crente vive pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E Abraão é um homem de tanta fé, que ele é chamado o pai da fé. A Bíblia diz que ele é caracterizado pela fé, pois lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz que ele se dispôs a obedecer a Deus, indo para uma terra que ele não conhecia, andando errante, numa terra que ele desconhecia. Mas a palavra de Deus para ele era essa: a terra em que a planta de teu pé pisar
será tua. E Abraão viveu uma vida de peregrinação, uma vida em que ele peregrinava, mas ele peregrinava pela fé no Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Em quarto lugar, nós aprendemos com Abraão que Abraão, o patriarca Abraão, era um homem que sabia qual era o seu lugar nessa história toda. Ele era o detentor das promessas de Deus. Deus fizera a ele promessas, faria dele grande nação. E nós sabemos que Deus cumpriu exatamente o que havia prometido a Abraão. Mas a Bíblia diz que quando Abraão se deparou com um homem que ele reconhece ser maior do que ele, diz a Bíblia Sagrada, que ele, ao ser abençoado com pão e vinho de tudo que tinha, dizimou a Melquisedeque. E nós sabemos que ele, naquele momento, estava diante de alguém que era maior do que ele. Pois a Bíblia diz que Melquisedeque era rei de Salém, que significa rei da justiça e paz. Um tipo de Cristo. Abraão sabia que tinha a sua importância, que havia sido vocacionado, que havia sido chamado, que Deus tratava com ele. Mas quando ele se encontra com Melquisedeque, ele é capaz de reconhecer e de se submeter àquele que é maior do que ele. Que pastor Jacó e esta igreja saiba reconhecer que Cristo está sobre as nossas vidas e nós devemos nos submeter a Ele em todos os momentos. Aleluia. Abraão era um homem de devoção. Podemos chamá-lo de um peregrino construtor de altares. Nós encontramos Abraão fazendo vários altares, em Siquém, em Betel, em Hebrom, em Moriá. Era um homem devoto a Deus, era um homem que reconhecia Deus em todas as circunstâncias. Quando ele precisava invocar a Deus, ele construía um altar. Quando ele precisava adorar a Deus, ele construía um altar. Quando ele desejava manifestar sua gratidão a Deus, ele manifestava isso construindo um altar. Mas um dia, Deus o manda construir um altar. E talvez aquele foi o altar mais doloroso que Abraão construiu. E diz a Bíblia Sagrada que Deus mandou que ele pegasse o seu filho e fosse para o Monte Moriá e ali o sacrificasse. Eu creio que foram dias de angústias de Abraão. Mas é exatamente na dor, é exatamente na provação que nós manifestamos quem nós somos. Diz a Bíblia Sagrada que Abraão foi até aquele lugar, aquele altar, preparou tudo, preparou a lenha, o fogo. Diz a Bíblia que quando ele estava para sacrificar o seu filho lhe pergunta: meu pai, onde está o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro. E quando Abraão estava na iminência de sacrificar o seu filho a Deus, um anjo interveio naquele lugar, impediu que Abraão fizesse, e indica ali próximo àquele lugar um cordeiro que estava preparado para ser imolado. A Bíblia Sagrada diz que quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Aquele cordeiro que foi preparado lá em Moriá era a prefiguração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que como Cordeiro de Deus foi imolado para que hoje nós tivéssemos a salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Abraão é também sinônimo de alguém que foi abençoado. Vejam que quando Melquisedeque se encontra com ele, Melquisedeque lhe traz
o pão e o vinho. E ainda diz: abençoado seja Abraão pelo Deus dos exércitos. Mas há uma última coisa que caracteriza a trajetória de Abraão. É exatamente aquilo que está baseado no texto que nós lemos. Abraão foi um homem obediente a Deus. Existe aí a palavra, ou está aí a palavra que caracteriza uma vida de vitória, ou o segredo de uma vida triunfante: a obediência. Quando Abraão recebeu a ordem de Deus para sair da sua terra, ele saiu. Quando Abraão, por Deus, foi instado a entregar o seu filho, ele se dispôs a fazê-lo. Quando Deus mandou que Abraão peregrinasse, assim foi feito. Quando ele saiu da sua terra, ou quando Deus mandou que ele saísse da sua terra, ele saiu. Quando Deus mandou que ele circuncidasse o seu filho, ele circuncidou. Abraão, ou Abrão, significa pai exaltado, mas Abraão significa pai de inúmeras nações. Uma vida triunfante está muito longe de ser uma vida fácil. Quando nós olhamos a vida e a trajetória de Abraão, nós chegamos à conclusão de que ele não teve vida fácil. Os seus dias foram difíceis, muito mais difíceis do que se os seus dias fossem vividos lá na Mesopotâmia. Mas Deus tinha muito mais para Abraão. E eu creio que Deus tem muito mais para o pastor Jacó e para esta igreja. Deus tem bênçãos que serão alcançadas com base na obediência. E eu digo que a igreja seja obediente e Deus fará muitas coisas extraordinárias aqui neste lugar. Aleluia. Hoje falamos de Abraão, mas eu creio que os dias de Abraão foram dias de luta, de muitas dores, mas de muitas vitórias. Como eu disse, vitória sem luta é coroa sem glória. E eu digo à igreja nessa noite que ela será vitoriosa, mas ela enfrentará muitas lutas. Agora, em meio a todas as lutas que nós enfrentarmos, sejamos como Abraão, vivamos pela fé, a fé em Deus, obedecendo aos seus mandamentos, e nós veremos vitórias e mais vitórias, bênçãos e muitas bênçãos, que transcenderão até mesmo a nossa existência, porque gerações foram abençoadas através da vida de Abraão, e eu creio que muitas gerações serão abençoadas aqui pela vida daqueles que aqui estão presentes nessa noite. Que Deus nos abençoe e que vivamos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fique de pé neste momento e vamos fazer uma oração para que Deus nos dê disposição, para que Deus nos dê coragem, para que Ele nos dê fé. Talvez estejamos como os discípulos de Jesus que pediram: aumenta-nos a fé. Que nós sejamos devocionalmente servos de Deus. Que nós nos submetamos à sua vontade. Que nós sejamos abençoados por Ele todos os dias da nossa vida. E que nós vivamos em obediência aos seus preceitos, aos seus mandamentos e à sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças pela explanação da tua palavra que foi feita nesta noite. Senhor, que tenhamos em Abraão um norte, um exemplo de alguém que foi chamado e que respondeu ao chamado, em alguém
que confiou em Deus em todos os momentos, que enfrentou dificuldades, lutas, desafios, mas que sempre se manteve fiel a Deus. E é por isso que ele é honrado hoje nesta pregação, como honrado em muitas outras milhares e milhões de pregações que já foram feitas com base na sua vida. Por isso nós estamos falando dele nesta noite. Senhor, que nós sejamos como Abraão, em tudo obedientes ao chamado de Deus. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar assento. Chamo aqui o pastor Jacó, mais uma vez. E ele irá já hoje desempenhar um papel importante. Já vai iniciar trabalhando, não que ele não estivesse trabalhando, muito pelo contrário, mas que ele agora vai chamar alguns irmãos para serem recebidos como membros da Igreja de Deus aqui em Canabolândia. Ok. Irmãos, com muita alegria, eu quero convidar aqui o pastor César e o Márcio, que se tornaram membros da nossa igreja. E eu quero dizer para vocês que esse aqui é o nosso bispo, Bandique, ele é o nosso supervisor de dizer. Muito obrigado, bispo, que Deus abençoe. Não posso fazer cada agradecimento porque extrapolaria o horário, mas que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Eu quero convidar o pastor Bispo Bandique, que vai fazer a recepção agora desses amados irmãos. Esses irmãos estão sendo recebidos hoje como membros da Igreja de Deus aqui em Canabolândia. E a minha palavra como supervisor de distrito é que sejam fiéis em primeiro lugar a Deus. Honrem o vosso pastor e trabalhem na obra do Senhor aqui neste lugar. Vamos estar de pé, irmãos? Vamos orar neste momento, recebendo esses irmãos como parte da família de Deus que se encontra e que se congrega aqui neste lugar. Que a igreja de Deus seja uma bênção para eles e que eles sejam de igual forma uma bênção para a igreja de Deus. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela vida desses irmãos, que ele agora, Senhor Deus, se agregam a este pequeno rebanho. Estão aqui, Senhor Deus, dispostos para, ladeados com o pastor Jacó, juntamente com a igreja, possam desempenhar os chamados, possam exercer os seus trabalhos e as suas tarefas que eles forem designadas aqui neste lugar. E como eu já disse, Senhor, que eles sejam uma bênção para a igreja de Deus e que a igreja de Deus seja uma bênção para eles. Que Deus possa honrá-los, que Deus possa fazer prosperar tudo aquilo em que eles colocarem as mãos para fazer aqui neste lugar. Que as bênçãos do Espírito Santo estejam sobre eles. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Eu quero convidar a cantora Rosa Anselmo, que estará cantando, e logo depois eu quero convidar o pastor Josias, que fará a oração final, e vou convidar também o Kleber para que ele possa impetrar as bênçãos apostólicas. Cantora Rosa. Como agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. As nossas palavras seriam pouquíssimas diante das infinitas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Que o pastor abençoe, que Jesus abençoe o pastor Jacó e prossiga com muito sucesso nessa caminhada. Aleluia.
Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar se quiserem. Aleluia. Louvado seja Deus. Agradecer por tudo que tu fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que desejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer, e de aplausos eu receber, no Calvário irei de glória, com seu sangue
E se aplauso eu receber, nunca falirei. Me gloriar com teu sangue, amor, teu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amados irmãos, Antes da oração final, eu quero informar os irmãos que vai ter uma janta para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Tá bom. E eu quero, antes de passar para o pastor Josias, que estará fazendo a oração final, quero mais uma vez agradecer aqui o pastor Jeremias e a equipe que veio com ele, a Ana Tamar. E eu quero convidar o pastor Jeremias para ele vir aqui neste momento. Inclusive, ele nem poderia estar aqui, dada a situação que ele está. Na verdade, lamentavelmente, tenho que informar a igreja que ele está desenganado dos médicos terrenos. Mas o médico dos médicos, o Senhor Deus poderoso, pode operar na vida do pastor Jeremias. Nós vamos neste momento, cadê o pastor Josias? Vamos neste momento estar orando, crendo no poder do Senhor nosso Deus. Aqui está esse homem que ele já foi para diversos lugares no mundo fazendo a obra do Senhor, inclusive construiu uma igreja, um prédio lá na Argentina. Nunca mais pôde retornar àquele trabalho, dada a situação, mas nós cremos que o Senhor Deus pode operar na vida dele. Nós estamos orando e cremos no poder do Senhor nosso Deus. O pastor Josias estará orando juntamente com a igreja e logo em seguida a bênção apostólica. Pastor Vandir, os demais pastores, nos ajudem aqui nessa oração, por favor. Pastor Edmar, os demais pastores que estão aí, venham para cá, por favor, para nos ajudar nessa intercessão. Oremos então, crendo que o Senhor tem todas as coisas em suas mãos e que Ele pode operar aquilo que para nós é descrito como impossível. Oremos então. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor nesse momento e te louvamos pela tua fidelidade eternamente inquestionável. Te pedimos, Senhor, para que a tua tão grande e única salvação, Senhor, ela possa se manifestar na forma da cura, no corpo sofrido do teu servo. Manifesta a tua salvação, Senhor, fazendo o impossível, glorificando a todo-poderoso Espírito Santo de Deus, o nome do Senhor Jesus, pela maneira que atuares no corpo do teu servo, na vida do teu servo. Espírito Santo de Deus, glorifica o Senhor Jesus, operando aquilo que escapa ao nosso entendimento, para o teu louvor, para a tua glória, Senhor. O Senhor que até aqui tem honrado o teu servo, o Senhor que até aqui tem conduzido vitoriosamente o ministério a ele confiado, Senhor, não permitindo que ele fosse detido pelas dificuldades, pelas situações opostas, Senhor. Que a tua salvação se manifesta, Deus, fortalecendo o teu corpo para o teu louvor, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Como igreja do Senhor Jesus aqui constituída, nós ministramos o teu favor, tua graça na forma da cura sobre a vida do teu servo. Cumpra-se esta palavra em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O pastor Kleber para a ministração da bênção apostólica.
A paz do Senhor, igreja, abra as vossas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós e que todos digam